Boa noite, boa noite. Vamos esperando o pessoal entrar. Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Eu sou a Érica Rodrigues, eu sou a psicóloga da Q10. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a inteligência emocional, né? O que como a gente pode desenvolver, né? Em todas as idades. E hoje nós contamos com a presença de um convidado. Quero saber uma coisa: o som tá ok? Tá tendo alguma falha, alguma observação que vocês gostariam de fazer agora? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Oi, desculpa, tudo bem? Tá tudo ok? Isso. Bom, vamos esperar agora o Guilherme. Guilherme? Certo, então vamos lá. É, Isso, pronto. O Guilherme já vai entrar, já vai começar a falar com a gente. Fala um pouquinho do Guilherme. Ah, entrou. Desculpa. Oi, querido, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, Érica? Tudo, boa noite. É um... Então, eu estava aqui, minha primeira vez eu me enrolei um pouquinho, desculpa, peço desculpa a todo mundo, mas estamos aqui, né? Vamos seguir aqui direitinho. Já que o Guilherme entrou, eu vou deixar que você se apresente um pouquinho, pode ser, Guilherme? E a gente começa? Pode ser, lógico. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado por ser chamado por vocês da Q10 e principalmente escolherem você, Érica, para estar conversando comigo. Eu estou Ah, muito imagina. lisonjeado por conta disso. Eu que Eu agradeço. sou, eu sou o Guilherme, eu nasci em Brasília, né? Eu me formei em biologia e mudei há 11 anos para Minas. E aí eu trabalho com um pouco dando aula, alguns cargos de gestão educacional. E de 3 anos para cá, eu comecei a me interessar muito nessa área do coach, especificamente do neurocoach, porque simplesmente aplicar ferramentas tem um resultado, mas eu queria saber os bastidores, a fundo, o que acontece, né, fisiologicamente no nosso corpo para a gente sair de um estado de pouca produtividade para um estado de superprodutividade, e tudo isso eu percebi que tem a ver com autoconhecimento. Então, quando a Uhum. gente se autoconhece, a gente desenvolve todo o nosso potencial. Hoje, eu dou algumas aulas numa escola particular, eu tenho um cargo no estado de supervisor pedagógico, tenho um perfil no Instagram, né, onde diariamente eu posto dicas, eu transmito lives uma vez, às vezes duas por semana, e estou cada vez mais encantado pela área do neurocoach, e a minha intenção é divulgar cada vez mais aquilo que eu estou aprendendo. Legal. Eu acho que quando eu falei, como você estava falando, deu uma falha na questão do nosso tema. Todos, acho que eu creio que a maioria aqui já sabe, né? Mas nós vamos falar sobre inteligência emocional para todas as idades, né? Como desenvolve, o que é, como funciona. E dentro desse tema a gente fala sobre a emoção, uma série de questões, né? Que levam a isso, ao autoconhecimento. Se a gente for, né? Dar uma resumida. Exatamente. Você, certo. Então, você quer fazer alguma colocação ou a gente eu Eu posso colocar um pano de fundo para toda a conversa que a gente vai ter hoje. Eu queria colocar alguns pontos, porque eu vou sempre voltar neles e seria, Uhum. vamos dizer assim, antes de atuar na peça, vamos dizer assim, eu queria montar um cenário. Ótimo. Tá Vamos bom, lá. então olha só, eu tenho algumas coisas para dizer que a minha fala vai estar baseada
nisso que eu vou estar conversando com vocês agora. Primeiro de tudo, nós somos uma espécie de ser vivo, uma espécie biológica. Assim como todas as espécies enfim, da nossa biodiversidade, a gente também é uma espécie. No início o início da nossa espécie, a gente vivia num cenário, né? É aquela história do homem primata, enfim, Primata. no início da nossa espécie. Naquele cenário, a gente era coletor, caçador e nômade. Vamos colocar aí, depois de 2 milhões e meio de anos, a gente é o mesmo ser vivo, só que a gente está vivendo uma situação totalmente diferente da original. E aí o que acontece? O nosso corpo biológico não evoluiu na velocidade que a gente utiliza ele, vamos dizer assim. Eu costumo usar uma analogia, é como se a gente forçasse o carro Ford Bigode, aquele primeiro, a ter um rendimento igual a um carro de Fórmula 1. Se a gente for comparar o dia a dia do homem das cavernas e o nosso dia a dia hoje, é enormemente diferente. Isso é um ponto pacífico. Esse é o primeiro ponto, tá bom? O segundo ponto é que no cenário que a gente vivia lá nas cavernas, a gente tinha alguns momentos de estresse. E o estresse para a gente era encarado como fugir de um predador ou ter que reagir a algum outro Homo sapiens, vamos colocar assim, pelo direito a um recurso natural, pelo direito à reprodução, seja lá o que for. Então a gente tinha momentos de estresse. A maior parte do nosso dia era de calmaria. Então a gente tinha picos de estresse e vales grandes de calmaria. Esse é o segundo ponto que eu quero colocar para a gente. O terceiro ponto é uma analogia que eu uso e é muito eficiente, é como que a gente aprende, como que o cérebro aprende. Todo aprendizado está envolvido na formação de uma rede neural. Rede neural é o quê? É ligar um neurônio a outro. Então, resumidamente, é como se nós tivéssemos um pasto e conforme a gente caminha nesse pasto, a gente faz trilhas. E essas trilhas são os nossos aprendizados. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se você tem um pasto, caminha uma vez só e não caminha mais por aquele percurso, ele vai ser sobreposto ali pelo pasto. Mas se você todo dia caminha pelo mesmo caminho, pela mesma trilha, depois de algum tempo, aquilo vai estar consolidado. E aí é o aprendizado. Então é um hábito. Você, por exemplo, aprendeu a andar, você teve que passar por aquela trilha uma vez, duas, três. Agora ninguém precisa ficar, não, eu tenho que colocar a perna direita, agora a esquerda, eu tenho que fazer esse contraponto e não sei o quê. Não, porque a gente já consolidou essa trilha. Isso. E o interesse, todo aprendizado é assim, todo e qualquer. Exatamente. E um detalhe importante é que essas trilhas que a gente monta no nosso cérebro é o famoso mindset. Então, se em 10 minutos você está conversando com um coach, ele não fala mindset, comece a desconfiar. Então, é isso, mindset. É a rede de trilhas que cada um tem. E tem trilhas que são as principais e tem as trilhas adjacentes. E esse mapa ele pode ser remodelado. Se você caminha por aquela trilha e aquela trilha já não te serve mais, você vai ter que tomar um pouco de cuidado para fazer uma outra trilha e largar aquela. Então é essa a terceira ideia. E a última ideia é a seguinte: funcionalmente o nosso cérebro ele é dividido em três. É a teoria do cérebro trino. A gente tem um cérebro reptiliano, que é basicamente responsável pelos instintos básicos, instinto de sobrevivência, né? O controle dos batimentos cardíacos, respiração, fome, instinto de precisar fugir ou lutar. O segundo cérebro é o sistema límbico.
que tem a ver com as emoções. E a parte mais nova do cérebro é o neocórtex, é a parte frontal aqui, que tem a ver com o raciocínio, o livre-arbítrio, tem a ver com a análise das situações. Então, diante disso, comparando o nosso modo de vida ancestral e atual, a gente sabendo que o estresse que a gente tinha eram momentos curtos, que eram picos, e vales grandes de tranquilidade, e a analogia de como a gente aprende formando trilhas num pasto, e a teoria do cérebro trino, a gente pode partir para a conversa, porque esse é o cenário que a gente vai estar discutindo, tá bom? Legal. Então, tá, eu vou fazer uma perguntinha pra você, pegando o gancho que você colocou, né? De antigamente, que a gente estava preparado pra lutar e tal. Hoje em dia, a nossa situação já não é tanto, né, de entrar em luta, em combate, mas nós vivemos um estresse, né? Isso. E como vivemos isso tão bem, né? Entre aspas. E aí eu queria te perguntar assim, o que acontece com o cérebro quando nós nos deparamos com uma situação de estresse? Olha que interessante a nossa situação. Se um de nós for, se um de nós precisar voltar ao modo de vida ancestral, a gente não vai conseguir sobreviver, porque a gente já perdeu essa conexão. E Olha. isso quer dizer o quê? A gente evoluiu muito como sociedade de, de você ter conforto, de você ter facilidade, de você ter comodidade, de você ter o alimento, enfim. Comparando as nossas vidas, a gente evoluiu de uma forma impressionante. Só que tem um detalhe. A parte mais nova do nosso cérebro, o neocórtex, que tem a ver com o raciocínio, com a razão, a gente não sabe utilizar muito, que foi a parte que mais evoluiu daquela época para cá. Então a gente continua reagindo da mesma forma que antigamente, só que de uma forma um pouco diferente. Se naquela época a gente tinha picos de estresse e vales grandes de calmaria, hoje em dia a gente tem picos mais constantes de estresse e vales mais curtos de calmaria. Isso porque a gente substituiu aquela preocupação, aquele instinto de sobrevivência quando a gente se deparava com algum predador ou quando a gente disputava algum recurso natural, a gente substituiu tudo isso por ser contrariado, levar uma buzinada no trânsito, se frustrar com alguma coisa que você não conquistou, você ser criticado, você, enfim, receber um olhar diferente, esquisito, você projetar felicidade em alguém não retribuir no nível que você estava esperando. A gente substituiu todos esses estresses que a gente tinha na vida ancestral por esses pequenos detalhes da vida cotidiana. Exatamente. E aí o que acontece? A parte que a gente tem que usar mais, que é o neocórtex, fica de lado e a gente toda hora estimula o mecanismo de luta e fuga. E aí o Isso. interessante é a gente perceber como que esse mecanismo no cérebro acontece. Então, como é que isso acontece? A gente recebe muitas informações internas e externas. Pelos órgãos dos sentidos, a gente recebe muitas informações. E essas informações, elas são transmitidas para o cérebro. E aí, o cérebro filtra. Tem dois órgãos ali interessantes no cérebro, a amígdala e o hipotálamo, que eles simplesmente fazem o seguinte, recebem todas as informações, e aí, numa fração de segundo, a amígdala, principalmente, decide, peraí, isso daqui é uma ameaça? Não, tô de boa, é tranquilo, pode ficar sossegado. Se a amígdala perceber que é uma ameaça, e aí como que ela percebe isso? Pelo nosso mindset, pelo nosso mapa de trilhas. Se conforme o nosso histórico, essa situação foi identificada, foi trilhada como uma ameaça, Como uma aí ameaça. dispara o mecanismo
da luta e fuga, que é igual a milhões de anos atrás. Exatamente. São as memórias, né? As Que a gente memórias, tem. exatamente. São as vivências que a gente tem, as memórias que definem como que o corpo vai reagir. Então, uma vez percebida a ameaça, a amígdala vai mandar uma mensagem para a suprarrenal e vai liberar adrenalina, cortisol enfim, noradrenalina. E aí a gente tem aquele mecanismo de luta e fuga. Não tem nada de diferente a reação de um homem das cavernas abatendo uma presa e um motorista transtornado. Ou, às vezes, até uma criança num acesso de fúria. Né? A gente está Exatamente. falando assim para adultos, mas as crianças também. Para todo Né? A mundo gente serve. percebe, para todo mundo serve, com certeza. E aí, se a amígdala e o hipotálamo decidirem não, é de boa, aí vai acionar o mecanismo do parasimpático, que é o quê? Manter tranquilo, estabilidade, está tudo sob controle. Só o que acontece? Essa filtragem é constante, é constante. Não é simplesmente, não, eu estou conversando com essa pessoa e uma vez que fez esse mecanismo está resolvido. Não, é a cada segundo vai perguntando. Tanto que às vezes a gente está percebendo que vai estourar, é o momento que a gente vira a chave, vamos dizer assim, né? Tanto que tem uma situação extrema que a gente chama sequestro da amígdala, que é quando perde-se o controle total e aí a gente estoura mesmo, né? Então, o corpo reage a isso dessa forma. E, além desse mecanismo de decidir se vai ser luta e fuga, ou se vai ser tranquilo, está sob controle, o hipotálamo e a amígdala também fazem uma outra via que é mandar para o córtex, só que essa demora um pouco. Que aí vem o raciocínio. Às vezes a gente perde a razão e depois chega na parte racional do cérebro, né? E um Isso. detalhe, gente, Érica, se eu estiver falando muito, você Não, imagina, tá bom? vai. É porque eu queria comentar mais um detalhe que é impressionante e todo mundo já vivenciou isso. A gente se depara com uma situação de estresse, descarrega toda essa carga de hormônios, tem todas as reações que não são legais. E aí, meia hora depois, se você lembrar daquilo, se você reviver, o mesmo mecanismo vai ser acionado. Vai ser ativado. Né? E aí, cada vez que você martela isso, cada vez que você revive isso, libera uma carga. Eu Isso. queria fazer uma experiência com o pessoal que está assistindo a gente. Posso? Eu tenho uma dúvida cruel se o cérebro ele é muito esperto ou se ele é muito inocente. Ah. Sabe por quê? Olha só como é que é interessante. Imagina agora você pegando um limão, aquele limão vermelho, que o pessoal, que ele fica até no pé, porque o pessoal acha ele tão azedo que nem vai no pé. Imagina agora você pegando um limão desse, cortando e espremendo na sua boca. Você salivou? É instintivo a gente salivar nesses momentos, porque o cérebro, ele foi induzido. Não tem limão nenhum, mas ele foi induzido a isso. E aí eu pergunto, isso é inocência ou é esperteza? Eu não vou E responder, não. Eu aí? quero que cada um aí analise. É, Mas é analisando, com interessante essa certeza. reflexão, É, né? exatamente. Mas assim, que eu vejo aqui, a questão que você falou de como a gente reage às coisas, né? Porque eu acho que falta muito ensinar isso, né? Desde criança, né? Você ficou com raiva? Né? Ok, meu filho tá com raiva. O que que você faz? Você logo vai lá, dá uma bronca, vai, põe, bota de castigo, vou tirar isso, vou tirar aquilo, não vai brincar com fulano, nananana. E na verdade o que a gente tem que fazer é a pessoa, a criança, desde cedo, a lidar
com o sentimento, qualquer que seja o sentimento. Com Sentiu certeza. raiva? Filho, vamos conversar, porque essa criança, desde cedo, ela vai saber lidar melhor e vai se desenvolvendo e vai ser um adulto que vai saber trabalhar muito bem com os dois, né, lados, com os três, no caso. Porque eles têm que trabalhar em conjunto, né? Com Não adianta só certeza. uma parte do seu cérebro trabalhar, a outra não, porque fica tudo, né? É como se você tem Aquela, um... Pode falar, desculpa. perdão, aquela ideia que eu coloquei no início de trilha, quando a gente é adulto, a gente já tem um mapa, já tem um pasto super trilhado. A Super. criança tem um pasto enorme para fazer as trilhas dela. E aí, o interessante, eu percebo que é mais fácil ou menos complicado, né? Vamos dizer assim, para a criança criar um mindset, criar inteligência emocional, criar imunidade, criar equilíbrio emocional do que um adulto. Porque a gente já está ali com as trilhas mais ou menos demarcadas. Então, hoje eu estava pensando, gente, é mais fácil, assim, aparentemente, né? É mais fácil você modelar uma massa encefálica, vamos dizer assim, formar vias neurais numa criança que ela está naquela ânsia de aprender e por aí vai, do que Exatamente. alguém viciado já, vamos dizer assim, uma mente viciada, né? Exatamente. Exatamente. E é extremamente importante a participação dos pais, né, dos educadores, de todo o contexto que a criança está inserido na família, no sistema familiar, na educação, o que seja, de ser trabalhado isso desde cedo, né? Porque a criança, ela tem uma ação ali naquele momento, ela tem que refletir sobre aquilo para aprender a lidar, né? Então, ela tem que desenvolver uma autorresponsabilidade, Isso. né? Mas tudo bem. Um detalhe interessante é o seguinte, que as emoções, elas são mais impulsivas, Sim. né? Então, às vezes, fica um pouco mais difícil da gente modular as emoções. Mas, a partir do momento que a gente tem aquela emoção, a gente pode, através dos sentimentos que ela gera e usando o neocórtex, né, a parte racional do nosso cérebro, está trabalhando isso. E aí, Isso. é, algumas dicas que servem tanto para adultos quanto para crianças, eu posso, assim, você já comentou, mas eu queria reafirmar uma, que é não fugir das emoções, não fugir. Se Não, você nunca. se frustrou ali por algum motivo qualquer, ou se a criança se frustrou, espera ela, vamos dizer assim, passar aquele pico de estresse, e aí conversa, coloca ela para refletir. Exatamente. Peraí, mas o que que levou a você ter essa reação? Ah, eu não sei, Exatamente. vamos pensar, o que que você fez hoje? Mas um pouco antes de acontecer esse fato desagradável, o que que aconteceu? Ah, olha, você tem crianças que, enfim, não gostam de ser chamadas desse jeito. E aí, por você ter chamado seu Exatamente. colega, será que você... Aí a gente usa a empatia. Será que se você estivesse no lugar dele, seria interessante? Esse trabalho a gente pode mostrar, né, pode fazer com a gente mesmo e pode estar Exatamente. trabalhando com as crianças também, que é muito importante esse trabalho com as crianças. Então, primeiro de tudo é ajudar a criança a identificar, A identificar. né? Exatamente. Qual foi o gatilho? Exatamente. E um trabalho interessante que a gente, como adulto, pode estar fazendo é reviver mentalmente alguma situação desagradável e ficar como observador, como se você saísse do seu corpo, assim, parece um pouco estranho, mas se você conseguir fazer isso, você vai perceber. Você revive mentalmente uma situação desagradável, mas como observador. Você vai identificar Exatamente. alguns pontos, alguns sinais que te levaram àquilo, porque é muito difícil alguém se estressar do nada. Geralmente Né? tem uma escala, Tem. a pessoa vai escalando, Exatamente. né? E a Uma escala e criança, uma memória, né, e uma Guilherme? memória, exatamente.
Você percorre aquela trilha e aí passa por várias placas e negligencia tudo isso e quando se vê, tá lá de novo nessa situação de estresse. E o pior de tudo, não bastasse estar na situação, vivenciando, mas como fica também remoendo, repetindo ela e Exatamente. liberando aqueles hormônios. Você tem que desviar essa trilha para o autoconhecimento, para por que que aconteceu isso, por que que aconteceu aquilo, né? E um outro ponto importante é a gente não julgar seus sentimentos, Exatamente. suas emoções, vamos colocar assim, não julgar. É, Se você sentiu raiva, beleza, mas por que que você sentiu? O que que causou, exatamente. né? Como É. repercutiu? E eu diria que o julgamento é uma das coisas, dos fatores que complicam mais tudo, né? Porque nós somos muito bons nisso, em julgar a todo momento, a julgar as pessoas, a nos julgar também a todo momento. A gente, assim, vive um julgamento que é, assim, surreal, eu diria. E isso atrapalha muito, porque eu acho que antes de você julgar, você tem que entrar no mundo, tem que saber, tem que entender o que levou. E eu trabalho isso muito com os meus filhos aqui, principalmente eu tenho uma filha de 11 anos, né? Então eu converso muito com ela o que aconteceu, o que levou a isso, porque quando elas já vêm contar uma coisa pra mim, briguei com a amiguinha e tal. Aí ela, mas é porque a fulana isso, a fulana aquilo, lá, lá, lá. E aí eu faço ela pensar, não, calma aí, tem alguma coisa que não encaixa, vamos pensar, o que está acontecendo? E aí ela mesma fica, mãe, é mesmo. Então eu desenvolvo muito isso nela, vá e converse. Isso. Aprenda a entender o que está acontecendo. Então, o que eu falo é o quê? Que os pais, eles têm que tentar ensinar o quê? O que são os sentimentos. E fazer também com que a criança entenda que eles não são para sempre. Estou com raiva, estou... E a raiva ela não vai ser para sempre, né? Porque o sentimento, a emoção, ela muda em questão de 90 segundos, está mudando. Você está mudando o tempo inteiro. Então, para entender que isso vai passar, né? É como se fosse assim, eu tenho 3 filhos, aí vai o Davi, chega lá, amassa o dever dela, faz, que isso acontece muito, o Davi sempre fala alguma coisa e ela fica furiosa, aí vem o quê? Aquela raiva, né? Vou te pegar, vou não sei o quê. E aí eu falo o quê? Não, calma, calma. Aí depois que ela fica um pouco mais calma e tal, aí eu vou nela e faço. Filha, você sabe que seu irmão te ama. Lembra daquele dia e tarará. E aí ela tira aquela memória daquele momento, né, da raiva e volta naquelas coisas boas. Então eu sempre faço ela pensar, né? Quando ela tá na fúria, vamos voltar, Ana Júlia. E aí? E perceber quais são os sinais que o irmão dela dá para chegar nesse ponto, para conseguir contornar. Ah, é sempre nessa situação, é sempre nesse momento que ele faz. Então, peraí. Então, eu vou ter que me preparar melhor para contornar, para Isso. evitar. Então, é um autoconhecimento, né? E Isso. uma análise dos estímulos que ela está recebendo, enfim, do entorno também, Exatamente. né? Então, esses Exatamente. detalhes são bem interessantes. E É. as, as famílias, ela, assim, uma dica que eu dou é preciosa. É um investimento com retorno garantido você investir na inteligência emocional dos seus filhos, porque a herança que você deixa para eles um mapa mental, um mindset é, de crescimento, um mindset de autoconhecimento, né? Então, Exatamente. assim, é um investimento de retorno garantido, com certeza. Com certeza. E Guilherme, assim, você podia se falar um pouquinho, por que que nós somos tão sensíveis? Hoje, você teve momentos muito mais prazerosos, felizes, né? Você hoje, com certeza, foi muito mais produtivo, mas a gente costuma se apegar a um detalhe pequeno, negativo. A gente não se satisfaz. É aquela história, a gente pode ter uma vida perfeita, mas a gente vai ser lembrado por aquilo que a gente deixou de fazer,
você pode ajudar uma pessoa todos os dias. O primeiro dia que você não ajudá-la, você vai ser cobrado. Então, assim, é uma tendência que a gente tem para o negativismo, para o auto-julgamento, para julgar o outro, né? Então, assim, se a gente fosse com a gente mesmo tão exigente quanto a gente é com os outros, a gente veria o mundo de uma outra forma. Então, uma dica que eu dou também, não seja tão exigente com você, não. Isso te incomoda, calma, você já sofre pressão de tudo quanto é lado, de tudo quanto é pessoa. Vai sofrer de você também? Não precisa. Se você, ao acordar, pensar no que você pode fazer para aquele seu dia ser produtivo e no final do dia você refletir se o seu dia valeu a pena, você agradece, dorme com a cabeça tranquila e vai. É Isso. justamente, a Natália está comentando aqui, é o resquício do cérebro reptiliano que a gente tem de ficar naquele estado de tensão, né? Às vezes a gente está tudo tranquilo, tudo sossegado agora mesmo. A gente está aqui conversando numa boa, todo mundo na maior tranquilidade, mas aí você fala, nossa, mas será que amanhã eu vou ter que fazer aquilo? Nossa, será que eu paguei a conta que eu tinha que pagar? Nossa, será que aquele comentário que eu fiz no WhatsApp com aquela pessoa, o que que ela pensou de mim? Vixe, Eu vou te dar um exemplo. Olha como é que acontecem as coisas e a gente tem que ter um controle da nossa mente. Esses dias eu fui sair para... Esses dias não, né? Já tem algumas semanas. Eu saí para é, fazer trilha. Eu saí para fazer trilha. Quando eu cheguei no cume, no final da trilha, tinha pouco sinal de celular. Eu recebi uma ligação. Aí, alô, é sua vizinha, seu alarme tá tocando aqui constantemente. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora? Saí, tô atrapalhando os meus vizinhos, olha só. Aí, o que que eu fiz? Tentei ligar pro rapaz do alarme, não consegui da primeira vez, não consegui da segunda. E aí, por fim, 10 minutos depois eu consegui falar com ele. Falei, ô fulano, resolve lá pra mim, eu tô fora de área, eu consegui entrar em contato com você, não sei por quê, mas resolve pra mim. E aí eu tinha duas opções, ficar pensando se ele resolveu ou não. E aí a tendência, lógico, foi, cara, ele não resolveu e eu tô aqui em cima de boa, curtindo essa vista, e os meus vizinhos estão lá sendo incomodados pelo meu alarme. Aí eu fiquei pensando durante alguns minutos isso, falei, cara, não, eu tenho que pensar no que eu quero que aconteça, deu certo. E aí, por fim, horas depois eu cheguei em casa e aí recebi uma mensagem que meia hora depois que eu entrei em contato com ele, ele conseguiu resolver. Ou seja, eu poderia ficar a trilha inteira remoendo aquilo e não aproveitar, mas eu escolhi, não, tá tudo certo. E se estiver tocando ainda, quando eu chegar em casa, eu desligo, peço desculpas e e toca a vai. vida. E vai. Exatamente. É o que eu trabalho muito nas barras, né? É sobre as escolhas, né? Nós temos esse poder, mas até a gente compreender que nós temos esse poder e que funciona quando a gente escolhe verdadeiramente, é um processo, porque tudo é um processo, né? Eu penso assim, a gente fala aqui, estamos falando sobre várias coisas e tal, mas não é fácil, não, gente. Fácil não é, mas é possível. Só que a gente tem que entender que existe um processo para tudo. Então nada aqui vai acontecer do dia para a noite, jamais. É a Né? história Você das tem que. trilhas, né, que você está marcando aí. Exatamente. Tem que praticar. Tudo é uma questão de prática. E aí vai, que as coisas vão ficando-se naturais. Naturalmente tudo vai acontecer, mas você precisa trabalhar para isso. É uma construção, Isso. né? Um outro detalhe interessante também, que eu estou observando os comentários aqui, é que o aprendizado, ele está envolvido com a emoção. A gente aprende mais quando envolve emoção. E aí, emoções negativas e emoções positivas. Eu estou dizendo isso que tem um outro mecanismo no cérebro que é impressionante. Durante o dia, todas as nossas experiências, elas são armazenadas numa memória temporária, né, no hipocampo. É como se fosse aquela parte do pasto que você está trilhando.
durante o dia. E aí, quando a gente dorme, tudo aquilo que a gente vivenciou vai ser filtrado. Aquilo que a gente insistiu em pensar vai virar memória de longo prazo, vai sair do hipocampo e vai para o neocórtex, vai para as áreas relativas a cada uma das habilidades, enfim, da fala, da audição, seja lá o que for. E o que a gente não deu importância, o cérebro vai entender. Bom, não é importante, vou apagar. Então, se você teve um momento de desgaste durante o dia e fica remoendo aquilo, além do efeito fisiológico de você cada vez que remoe aquilo, tanto que a gente pensa na atitude que a pessoa teve com a gente já é como se ela tivesse tido a mesma, de novo essa reação, né? Então, Exatamente. esse é um efeito maléfico que a gente gera no nosso corpo. E o outro reforça o cérebro, né, a importância daquele fato para, enquanto ele está no hipocampo, tá tranquilo, quer dizer, mais ou menos tranquilo, mas quando a gente dorme, ele vai ser levado para o neocórtex e vai formar uma memória nossa. Então, ao invés de ser uma trilha provisória, ela vai ser uma trilha que vai começar a ser consolidada. E aí, o nosso mindset vai usar aquilo como um padrão para as próximas reações, as próximas situações que a gente se deparar parecidas, usar esse padrão para reagir. E aí o que acontece? É a escalada da negatividade, a escalada do estresse, a escalada enfim, da confusão toda aí que a gente sabe, né? E é aquela questão dos neurônios. A gente tem um aqui, a gente vai só Isso. fortalecendo essa conexão. E aí eu jogo a pergunta, né, para os nossos espectadores, né? Quais as escolhas de vocês, né, para uma vida melhor, uma vida mais leve? O que é possível melhorar? Como é possível melhorar? Ferramentas existem, né? A gente basta, assim, ter a consciência de que precisa fazer isso e trabalhar em cima, né? Com hábitos. Eu acho que você também você trabalha com mantras, não é isso? Isso, Alguns eu mantras. coloquei assim, mantras entre aspas, né? Que são frases e pensamentos que eu sempre passo para as pessoas que querem mudar o seu mindset, né? Então, depois que eu comento como é que acontecem o aprendizado, eu comparo as nossas vidas, né? A vida ancestral e a de hoje. Quando eu falo desse mecanismo aí de filtramento, de filtrar, né? As reações, eu começo a finalizar a conversa com esses mantras. O primeiro deles Entendi. é uma frase que a gente já conhece, né? Que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, é aquela história. Quando alguém vem fazer uma crítica de uma outra pessoa para Nossa! você, por fim ela está se Certinho! expondo. Ela está se expondo. E aí, Certinho. gente, e mais uma vez, a gente tem dois ouvidos e uma boca para a gente escutar mais. Então, escuta mais. Esse é um detalhe importante, escutar. Escutar é importante. Mais importante do que escutar, gente, é respirar. Se você não tiver o que falar, se você estiver na dúvida do que falar, respira. Porque aí, respirando, você vai se ancorar no agora. Você Ó, pode perceber, você pode perceber que esses mecanismos que disparam, né, a reação de luta e fuga, hoje em dia, é porque a gente começa a, a conversar com alguém e fica remoendo. Pô, eu estou conversando com ele agora, mas ele já me sacaneou aquele dia. E aí, ou seja, você vai para o passado. Ou então, pô, ele tá conversando comigo, mas eu acho que ele tá querendo alguma coisa lá na frente. Aí a gente é jogado para o futuro. E aí a gente começa a incentivar o mecanismo da luta e fuga. É ou não é? Não acontece isso. com Mas se você certeza. pensar
Não, a gente está aqui agora. O passado não interessa, o futuro a Deus pertence, vamos pensar no agora. Então, a conversa é aqui no agora. Enquanto a gente está no agora, a gente não dá margem para esse mecanismo. A partir do momento que a gente foge para o futuro ou volta para o passado, a gente aumenta a chance da amígdala e do hipotálamo descambarem para o simpático, vamos dizer assim, né? Para o mecanismo de luta e fuga. E aí, para você Entendi. se manter no presente, uma dica importante é respirar. Respirar. Eu também Esse, eu dou muito essa dica para os meus pacientes. Eu sei que não é fácil para quem não tem o hábito de respirar, não é fácil, mas também é possível. E quando a gente aprende a respirar, começa a perceber também várias mudanças no seu corpo, a sua mente, porque parece que as coisas começam a fluir, né? Você vai fazendo uma limpeza com a respiração e com vai, e certeza. você começa a se preparar, né? Antes de reagir a certas situações, emoções. É Eu assim que funciona. vou dar uma outra dica aqui. Eu trabalho muito com produtividade, né? E às vezes produtividade para as pessoas parece uma coisa assim muito, pô, mas o cara, isso aí é para empresa, é para outra coisa. Não, a gente também tem que ter essa percepção, né? Então eu tenho uma rotina, assim, vamos dizer assim, uma rotina de ativação de manhã. De manhã, acordo, tomo um banho, tomo um café. Antes de sair para o trabalho, eu procuro pelo menos 8, 12 minutos sentar, meditar, respirar, acalmar a mente para poder sair e trabalhar. É uma sugestão interessante. Se você tem dificuldade, tem muitas opções na internet, aplicativos de Tem, meditações guiadas. Mas no fundo é o exatamente. que? É respirar. É. Respirar é a solução para quase tudo na vida. Então, você falou, eu queria saber de você. Quando a gente está na loucura, no vulcão, só para dar uma reforçadinha, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para resgatar aquela calminha, aquela tranquilidade, né? Vamos ver um passo a passo aí. Então, primeiro, você tem que identificar e reconhecer alguns sinais. Identificar as suas emoções e identificar alguns sinais que te levaram àquilo, né? Um outro detalhe é não julgar. Não se julgar e não julgar a pessoa naquele momento. Aquele é o pior momento para você estar se julgando e julgando a pessoa. Um outro detalhe é você não se apegar à causa da raiva. Não se apegar, porque aquilo ali vai desencadear de novo o mecanismo que gerou a raiva. É um círculo vicioso, né? Um outro detalhe, a gente já comentou, é respirar e se manter no presente. Gente, é muito importante isso, se manter no presente, porque é o que eu comentei, se você foge para o passado ou escapa para o futuro, a chance maior de você se perder no caminho. Então, esteja no presente. Outra coisa, esteja sob o controle, como se você fosse um observador de você mesmo. Imagina você sendo um observador daquela conversa que você está tendo com a pessoa, daquela reação. Um outro detalhe importantíssimo, gente, é empatia. Se coloque no lugar da outra pessoa. E uma última sugestão é dar tempo ao tempo. O tempo cura feridas. Então, resumidamente, é esse o passo a passo. Se você identificar o que causou a raiva, né? Você não julgar você nem a pessoa, você não se apegar à causa da raiva, você manter ali presente, respirando, não perder o controle, ou seja, se ver como um observador, você se observar, ter empatia e lembrar que o tempo cura feridas. Você não precisa estar comprando aquela briga agora. Às vezes é melhor dar um passo atrás, respirar, né? Deixar a pessoa extravasar, porque quando uma pessoa está furiosa e você percebe isso,
Para que você vai botar lenha na fogueira? Acalma, estabiliza, né? Até porque você vai poder depois oferecer ajuda à pessoa, ajuda ela a se acalmar. Esse É. é um detalhe importante. E você falando, eu. Desculpa, Guilherme, se eu te cortei. Não, é isso mesmo. Pode mandar ver. Você falando, aí eu comecei a pensar assim, na situação que nós estamos passando hoje, né? Como o mundo está, como que deve estar o sistema familiar. Porque eu acho que para muitos tudo bem, está sendo difícil em diversas questões e tal, ok. Mas eu vejo um lado totalmente positivo nisso tudo. Porque eu acho que se um casal, por exemplo, hoje em dia talvez eles não se conheçam tanto como deveria, né? Uhum. E os que têm filhos, eu acho que isso ainda fica mais delicado. Então minha pergunta é: o quanto você conhece a sua esposa ou o seu esposo? O quanto você conhece os seus filhos? E aproveitar esse momento para fazer todo esse desenvolvimento da inteligência emocional. O Isso. que não é difícil. Eu vejo ferramentas que a gente que tem como usar, que brincando você pode fazer isso para você conhecer melhor o próximo. Aquela pessoa Fábulas. que está do seu lado. Sim, fábulas, ou até Fábulas são brincadeiras excelentes. que eu já fiz com minha filha, né? É coisa boba, gente, mas são perguntas. Qual é a minha cor preferida? Isso. Eu não sabia. Qual era do meu marido? Eu não sabia. Eu falei, meu Deus do céu, como isso parece que é tão pouquinho sem importância, só que não. Isso é extremamente importante, né? Porque é isso que você falou, você ativa mecanismos, mas você pode evitar isso se você conhece melhor a pessoa que está com você. Se você sabe do que ela gosta, até onde você pode ir, quais são os gostos. Por exemplo, eu chego aqui nervosa, porque esse meu marido sabe uma música que me acalma e tudo, que legal se ele vai lá e coloca essa música pra mim. Poxa, eu vou fazer uma coisa pra acalmar, tô vendo que ela tá nervosa. Ou se ela está cansada, ela gosta disso. Então, assim, eu acho que não poderia existir um momento melhor para que a gente, que o sistema familiar, os casais, enfim, pais e filhos, consigam acho que é uma reconexão, né? Ou Com iniciar, porque certeza. às vezes nem conexão existe entre ninguém. Há quanto tempo a gente não, a família, as famílias não têm um momento de interação assim constante, né? De acordar, tomar café juntos, fazer o Uh! almoço e por aí vai. Essa interação é muito importante. Então, eu vejo assim que essa situação pela qual a gente está passando é uma oportunidade única para a gente se reconectar com a gente, se reconectar com quem está próximo da gente para quando tudo isso passar e a gente poder voltar às interações normais, a gente poder mostrar a nossa versão da nova era, vamos dizer assim. Parece A algo nossa muito melhor versão, a né, eu nossa acho. melhor versão, exatamente. Eu vou ser Porque bem sincero, essas últimas semanas eu tenho me transformado tanto que eu tô louco para passar tudo isso que eu quero mostrar para todo mundo, eu quero tipo fazer o test drive da minha versão. O que que eu preciso estar atualizando, o que que eu preciso. Sabe quando. Mas é sério, sabe quando você, caraca, eu quero encontrar aquela outra pessoa, e fulano e ciclano, eu quero encontrar os meus amigos do trabalho, porque eu quero que eles vejam minha nova versão, porque o que eu estou expondo, na minha transformação, o que eu estou expondo na internet, vamos dizer assim, é muito fria, vamos dizer assim, né? Não tem essa conexão pessoal. com Então, certeza. eu tô assim ansioso pra. Galera, essa é a minha nova versão. Vamos lá, tamo junto. Vamos bombar, né? Hoje eu senti muito isso, engraçado. Surgiu uma situação e eu fiquei, nossa senhora, como eu queria poder sair agora para ajudar uma pessoa em específico. Eu fiquei pensando, mas não posso, né? A E gente aí a tem que gente faz o respeitar o quê? isolamento, né? Mas às Exatamente. E vezes aí, um telefonema, não, mas alguma aí isso, a coisa gente assim faz o que já. dá, né? Exatamente, a gente não pode também se entregar às limitações, né? Porque a nossa cabeça faz isso. A gente dá desculpa a todo momento pra sabotar. E vamos sabotar, e vamos Isso. sabotar, A e assim autossabotagem vai. é É,
complicado. Ela é muito Eu posso boa. só sintetizar aqui umas dicas. Com certeza. Aqueles mantras que eu comentei são algumas dicas. Eu já comentei que quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece mais Isso. Pedro do que Paulo, né? Além disso, o sucesso, gente, é persistência. Então, o sucesso é a soma de fracassos, só que a diferença é que quem tem sucesso persistiu. Não se satisfez com o fracasso e persistiu. Um outro detalhe, um outro mantra para a gente pensar é: a mente domina o corpo. A mente domina o corpo. Se você dominar ali sua mente, ela vai fazer com que seu corpo alcance, enfim, resultados impressionantes. Uma coisa interessante, e mais do que nunca é importante, é a gente aceitar críticas. Que as pessoas estão aqui para criticar a gente mesmo. E se a gente fosse incomodar com toda crítica... Eu tenho uma característica assim, que no início eu achei meio esquisito, mas depois eu falei, cara, esse é o meu ponto forte. As críticas me estimulam. Quando eu aprendi a receber crítica em guardar e digerir e usar isso como uma força motivadora, eu melhorei bastante. Eu tô assim, me surpreendendo com esse ponto. Um outro detalhe, outro mantra é: todo dia é uma nova oportunidade. Você ter serenidade também é importante. E a última e mais importante é a gente ser firme, forte e Forte e perseverante. perseverante. Eu estou Excelente, é percebendo isso aqui que aí. tem 8 minutos de live ainda. E Ah, aí, já! Nossa, passou rápido mesmo. isso. Viu? Bom, E eu aí queria agora então eu queria fazer deixar. uma pergunta para você. Ui, O que você achou? Tranquilo, gostoso, maravilhoso, né? tranquilo. Te agradeço imensamente pela oportunidade, por ter me dado várias dicas, por ter me apoiado. Excelente, excelente, gostei. Muito obrigada. Peço desculpas se eu falei alguma coisa, foi a primeira vez. Foi ótimo. Eu Mas eu acho acho que que deu, né? o pessoal aí pode reagir, pode dar a nota da Érica aí nessa live, que com certeza. Aqui, ó, vou dar minha nota. Oh, gente, que barato. E eu queria só dar uma dica para as famílias de um filme, pode Isso, ser, Guilherme? Só isso, para a gente. lógico. O filme é o Divertidamente. Não sei, é antigo, não é de agora, mas fala de uma menina de 11 anos de idade. E onde eles trabalham muito legal, de uma forma muito bacana, a questão das emoções, da raiva, da alegria, da tristeza, de como elas mudam, sim, em questão de segundos, e como trabalhar isso, o que tem que prevalecer, né? E depois a gente pode até fazer uma análise sobre esse filme. E por isso eu jogo para vocês agora a questão da clínica, da Q10, que nós temos o site, nós temos o Instagram, nós estamos fazendo atendimento online. Tá? Vocês podem pedir atendimento pelo WhatsApp, entrar em contato. Nós temos várias especialidades, a homeopatia, temos a nutrição, psicologia, barras de axis, a microfisioterapia, tá bom? Então, assim, um convido para vocês conhecerem o nosso trabalho, né? E deixo a dica do filme e que vocês façam uma análise desse filme bem legal, porque é muito interessante. Com certeza. Tudo que a gente conversou aqui, o filme aborda de uma forma muito prazerosa que toda a família Exatamente. tem que assistir. É muito interessante mesmo. Eu posso tomar mais um minutinho, bem rápido? Claro! Ó, no meu perfil eu tenho postado muitos conteúdos sobre tudo isso que a gente comentou. Essa semana eu foquei nas crenças. Sugestões para as próximas lives. A gente pode trabalhar crenças, neurônios espelhos, visualização, mindset, enfim, tem uma gama grande de ferramentas que a gente pode estar trabalhando com a audiência. Eu agradeço a paciência de todos vocês, a oportunidade, todo mundo da Também. Q10, maravilhosos, vocês me deixaram super à vontade. E eu estou muito orgulhoso da Érica por ela ter quebrado essa parede. Arrasou, Obrigada. parabéns. Eu que agradeço de coração. Muito obrigada mesmo, Guilherme.
É isso. E é isso. Então tá bom, muito Como é que é o obrigada. protocolo de encerramento aí? Vamos que vamos, firmes, fortes e perseverantes. Um beijo, até a Pronto, um próxima. beijo, boa noite para todo mundo, muito obrigada. Até a próxima, né? Quem sabe? Vamos lá. Um beijo, tchau, boa noite para todo Um mundo. beijo, boa noite.